Olá, eu sou a pastora Isis Calheiros, da Igreja Serva das Nações em Houston, Texas, e tenho uma palavra de Deus para todos vocês. E pensando nos 40 dias que o Senhor Jesus passou com seus discípulos depois da ressurreição, nós podemos ver que muita coisa boa pode acontecer em 40 dias, como também aconteceu com eles. Muita coisa boa pode acontecer também durante uma quarentena, se nós convidamos a Jesus Cristo para estar conosco durante esse tempo. Que coisas surpreendentes também poderão acontecer com você e comigo. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu naqueles 40 dias que Jesus Cristo passou com seus discípulos após a ressurreição. Claro que a história de Cristo não terminou com a ressurreição. Antes de ir para o céu, ele tinha ainda ensinamentos e instruções para dar aos seus discípulos. Na verdade, os discípulos estavam passando por uma grande crise na vida. Eles estavam enfrentando vários problemas, a esperança de um reino e de ter liberdade daquele domínio do Império Romano, parece que tinha morrido. Eles estavam sem discernimento espiritual para entenderem exatamente o que estava acontecendo do ponto de vista espiritual. Eles estavam se perguntando o que fazer agora, afinal, o que estava acontecendo? Eles estavam esperando que Jesus iria realmente iniciar aquele reino. Para eles era um reino político. Eles realmente não entendiam porque Jesus havia morrido. Então havia, na verdade, um grande desapontamento. Nós lemos nas Escrituras que alguns fugiram, outros se esconderam, outros deixaram a cidade, alguns voltaram ao trabalho. Todos estavam decepcionados e, de uma certa forma, inconsoláveis. Mas, graças a Deus, o Senhor Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz, especialmente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que ele apareceu para várias pessoas, inicialmente para Maria Madalena, depois para um grupo de mulheres, depois para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, depois ele apareceu de novo aos seus 10 discípulos, e uma outra vez quando Thomas estava com eles, e também no mar de Tiberíades, quando ele fez aquele milagre da pesca maravilhosa e comeu com eles. E Paulo diz em 1 Coríntios 15:6 que ele apareceu também para mais de 500 pessoas. Então o Senhor Jesus, depois da ressurreição, ainda ficou aqui aparecendo, dando instruções, conversando com os discípulos e com muita gente ainda. Mas especialmente com seus discípulos, ele gastou um tempo de 40 dias, de acordo com o relato de Lucas, em Atos capítulo 1, versículos 1 a 8, que eu quero ler para vocês. Diz assim: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido com ele, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isso é fantástico, porque aqui o livro de Atos menciona que Jesus lhes apareceu pelo período de 40 dias. Uma quarentena. Eles tiveram um tempo com o Senhor. A pergunta é, por que Jesus ficou 40 dias após a sua ressurreição ainda na terra? Certamente ele queria voltar para o Pai, ele estava talvez muito feliz, né, de regressar ao seu lar, à sua glória. Eu queria apresentar pelo menos 4 razões pelas quais ele provavelmente ficou. A primeira, diz aí o texto, que ele quis mostrar provas incontestáveis de que ele estava vivo. E no livro de 1 João, capítulo 1, nós vemos lá o apóstolo dizendo que depois que Jesus foi ressuscitado, eles tocaram nele, eles comeram com ele, eles estavam com ele. Então, Jesus apresentou provas muito convincentes de que ele havia ressuscitado, que ele havia vencido a morte e que também nós ressuscitaríamos depois com ele, na hora determinada. Uma segunda coisa que aconteceu, que Jesus, através de passar esse tempo com os discípulos, acabou revelando como as nossas vidas, os nossos corpos serão no futuro. E eu creio que isso deve ter entusiasmado demais os discípulos. Terceiro, ele quis dar instruções muito específicas para os discípulos para esperarem a chegada do Espírito Santo, que ia chegar dentro de alguns dias, e também instruções para enviá-los ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura em todas as nações. E por último, que eu creio que foi o mais forte, o mais importante nesse texto de Atos, é que ele quis ensinar profundamente coisas sobre o reino de Deus. Né? Os seus discípulos, na verdade, tinham uma ideia desatualizada sobre o reino de Deus. Eles pensavam que o reino seria político e que eles seriam libertados do poder do Império Romano. Muitos estavam decepcionados por causa disso. Até mesmo nesse texto nós lemos que eles ainda estão perguntando para Jesus: será nesse tempo que o reino será restaurado a Israel? Eles ainda tinham dificuldades para compreenderem que o Senhor Jesus estava lhes falando de um reino superior, o reino de Deus, que existe desde antes da fundação do mundo, um reino eterno, onde Deus é o Rei eterno, e que ele queria implantar esse reino na terra, para que as nações pudessem também se beneficiar de um reino de justiça e de paz. Então, essa quarentena era necessária para atualizar os discípulos, para renovar a sua fé, para instruí-los sobre esse novo paradigma do reino e capacitá-los espiritualmente, através do Espírito Santo, para esse reino. Eu chamo esse tempo, essa quarentena, de 40 dias de fitness, né? 40 dias para eles estarem realmente renovados e atualizados. Então, na verdade, algo muito poderoso que estava para acontecer iria mudar as suas vidas para sempre. Um novo paradigma espiritual seria iniciado. O período da graça, que foi profetizado por Isaías, estava prestes a começar. Isso ia mudar tudo, porque até então o que vigorava era a lei e os profetas. O Espírito Santo estava para chegar para capacitá-los com um poder novo e também para instruí-los, para dar-lhes dons e discernimentos. A igreja seria iniciada oficialmente e o reino de Deus seria ativado a partir deles, de dentro deles, porque o Senhor Jesus havia dito: o reino de Deus estará dentro de vocês.
Então, algo fantástico estava para acontecer e eles estavam tão decepcionados, tão tristes, até que o Senhor Jesus apareceu a eles. E dentro daquele período de 40 dias, foi uma aventura com o Senhor Jesus. E o principal objetivo de Jesus foi ajustar a visão deles sobre o reino de Deus e o que isso significaria a partir de então. A pergunta aí para nós, depois dessa quarentena, que pode durar 40 dias, ou 60, ou 80, não sabemos, parece que em cada país está sendo diferente. Mas eu gostaria de dizer para vocês, claramente, os acontecimentos dos últimos meses têm mudado algo na Terra. Eu já falei em uma outra ocasião, tenho pregado em minha igreja, que estamos no período das dores de parto. E o período das dores de parto antecede o arrebatamento da igreja. O período das dores de parto antecede o período da tribulação. Então, nos parece que estamos chegando cada vez mais perto de algo muito novo que está para acontecer sobre a Terra. Eu creio que um novo paradigma, que novos eventos grandiosos estão para ocorrer. Após esse tempo, não seremos mais os mesmos. A igreja não será mais a mesma. Estamos aprendendo a ser igreja de uma forma diferente, flexíveis. Nós temos que ouvir a Deus para caminhar. Não podemos mais confiar naquilo que confiávamos antes, naquelas estratégias, naqueles programas. A igreja de programa vai ter que mudar. Porque o Senhor está fazendo algo na terra. Será um novo momento. Também creio eu que será um tempo em que a igreja será ativada por Deus e ordenada a acelerar a evangelização do mundo. Essa geração tem muito que fazer ainda para trazer as nações para Cristo. E será um tempo para a igreja entrar em um sistema de preparação sério para o encontro com Cristo. Algo comprometido. Vai ser um tempo para a igreja se comprometer de verdade. De ser parte daquelas 5 virgens da parábola de Jesus que estavam prontas. Porque depois desses tempos, nós vamos ter que viver algo diferente. Um evangelho comprometido. Sabe, não haverá mais tempo para ficar pregando teorias, teologias da prosperidade, da supergraça. Sermões água com açúcar. Não, não. A igreja terá que assumir o seu papel profético e começar a pregar a palavra de Deus, como Ele nos ensinou. Sabem, Jesus tem um propósito para tudo. Não pensemos que foi o vírus ou os governos das nações que nos colocaram em quarentena. Porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Deus nos chamou para uma quarentena com Ele, para nos dar uma revelação única, para conversar com a sua igreja também, para nos preparar para um novo tempo. Creiam, Jesus tem um propósito para este tempo na terra. Jesus tem um propósito para essa quarentena. Quarentena com Ele. Eu queria ler um texto de Eclesiastes que diz que Deus tem um propósito em tudo debaixo do céu. Capítulo 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar,
tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tudo fez formoso Deus em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então nós vemos aqui que Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E isso reflete muito das experiências humanas, não é? Porque essa é a vida, essa é uma descrição da vida. Há tempo para tudo. Nós estamos num momento de tempo de afastar-se de abraçar. Um tempo de isolamento, de distância social. Mas para este tempo também, Deus tem um propósito. E nós temos que buscar a Deus para conhecer esse propósito. Nós temos que nos submeter a Ele. Especialmente você que está me ouvindo, se você é cristão e crê em Deus, em Jesus Cristo, busque-o. Pergunte a Ele. Sabe, eu tenho ouvido de tantas pessoas com experiências fantásticas durante esses dias. Eu tenho uma amiga no Brasil que, nesta quarentena, ela passou por uma situação muito difícil. Ela esteve enferma com o Covid-19, esteve inclusive no hospital. Graças a Deus já está em casa. Ela tem tido experiências fantásticas. Jesus Cristo veio ao seu quarto durante a quarentena para entregar a ela revelações, para conversar com ela. Assim como aqueles discípulos que estavam ali tão entristecidos, passando por um tempo de desapontamento com Deus, receberam o Senhor Jesus Cristo durante 40 dias. E após aquele tempo eles ficaram totalmente convencidos de que Jesus estava vivo e que Jesus lhes dera um novo reino. Jesus havia dito a Israel, na última semana de vida, que ele estava transferindo o reino de Deus de Israel para a igreja. Isso quer dizer, os discípulos estavam sendo informados que o reino de Deus, a partir de então, estaria com a igreja. Em Mateus 21, 43, o Senhor já havia lhes explicado, porque ele disse aos mestres da lei, aos fariseus, conversando com eles, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que produzirá o seu fruto. Isso era fantástico, era uma informação muito forte, com implicações muito grandes. Seria um novo paradigma total para todos. Então, naqueles 40 dias que Jesus ficou, especialmente para ensinar os seus discípulos sobre as coisas concernentes ao reino, eu fico me perguntando, o que poderia ter sido ensinado, incluído naquele ensino sobre o reino de Deus, que manteve Cristo na terra naqueles 40 dias. Você nunca pensou sobre isso? Essa semana eu fiquei tão curiosa enquanto eu preparava essa mensagem e fiquei orando muito, perguntando a Jesus o que pode Ele ter revelado a seus discípulos durante esses 40 dias. Você não gostaria de ter estado lá? Você não gostaria de saber? Sabe, eu creio que nós temos algumas dicas na própria palavra de Deus para sabermos o que exatamente, ou algumas das coisas que Jesus pode ter conversado com eles. Eu queria falar primeiro de algumas dicas que o próprio Pai deu através de alguns profetas. Há muitas, não há tempo aqui para eu falar de todas, mas eu queria compartilhar aquela que está em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome,
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu reino e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que tremendo! Deus estava profetizando aqui, através de Isaías, que um filho seria nascido. Estava falando de Jesus, do nascimento do Senhor Jesus Cristo na terra. E que sobre ele estaria o governo, o reino. E é um reino de justiça. E que esse reino vai estar se desenvolvendo e se fortalecendo com justiça na terra. Também em Jeremias capítulo 23, ele falou através do profeta: eis que os dias estão chegando, declara o Senhor, quando eu levantarei para Davi um ramo justo, e ele reinará como rei, e atuará com sabedoria, fará justiça e retidão na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará em segurança, e este é o seu nome pelo qual ele será chamado: o Senhor, nossa justiça. Outra vez aqui, dizendo que ele será rei. Ele já está aqui até se adiantando e falando do tempo onde esse reino vai ser fisicamente implantado na terra. Está se referindo ao milênio. E diz que será um reino de justiça e de sabedoria. Ainda em Salmo 2, capítulo 2, versículos 6 a 8, quando o Senhor está falando daquela conversa que ele teve com o Filho, com Jesus, antes da fundação do mundo, ele diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Promessa do Senhor para o Filho, que ele vai reinar sobre as nações. É claro que Jesus pediu as nações, não temos dúvida disso, mas esse rei, profeticamente, já estava ungido, estabelecido sobre o santo monte de Sião, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Essas são algumas dicas pelas quais a gente pode compreender um pouquinho sobre esse reino. E eu creio que Jesus falou sobre várias profecias sobre ele. Se lembram quando ele estava a caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos? Diz ali que ele fez uma apresentação da lei dos profetas. E só naquela conversa de um dia, algumas horas, ele já revelou sobre a sua pessoa na lei e nos profetas. Imagina como ele não explicou em detalhes todas essas profecias nesses 40 dias em que esteve com os seus discípulos. Nós temos também algumas dicas que o próprio Jesus Cristo nos deu e deu aos discípulos, até mesmo durante aqueles 3 anos em que ele estava caminhando com eles sobre a terra. Mateus 4:23, por exemplo, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vejam só, ele estava percorrendo todas as vilas, as regiões e pregando nas sinagogas sobre o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Vejam só qual era o evangelho que ele pregava, o evangelho do reino. Vejam só nesses outros textos, Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho de Deus, porque para isso fui enviado. Aqui, o Senhor Jesus Cristo nos está dizendo qual foi o propósito para o qual o Pai o enviou. Que ele anunciasse o evangelho do reino de Deus.
Este versículo é muito esclarecedor, muito forte. Jesus Cristo, claro, veio para morrer pelos nossos pecados na cruz, veio para fazer a obra maravilhosa que ele fez, mas não foi só isso. A sua morte na cruz foi um dos passos na proclamação desse reino de Deus. Então ele foi enviado para a terra com o propósito de proclamar o evangelho do reino de Deus. Não é apenas um evangelho da salvação, mas um evangelho completo sobre o reino do próprio Deus que seria estabelecido nessa terra. Mateus 24:14, ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso também é muito interessante, porque eu creio que aqui ele está nos dando uma dica muito forte sobre como a nossa mensagem evangelística tem que mudar à medida que nós nos aproximamos do final dos tempos. Porque ele diz que antes do fim, este evangelho do reino deverá ser pregado em todo o mundo. Então, eu vejo ele tocando nessa nota, o evangelho do reino. Em Lucas 9:2, diz que Cristo enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Não só ele estava pregando, mas agora ele envia os seus discípulos com essa ordem: preguem o reino de Deus. Então, Jesus apareceu aos seus discípulos durante aqueles 40 dias, falando das coisas relativas ao reino de Deus e enviando-os a pregar sobre o reino de Deus. Essa foi uma revelação muito importante e que os discípulos tiveram que entendê-la muito bem. Por quê? Por causa do novo paradigma, de tudo aquilo que eu já mencionei antes. Muitas mudanças muito grandes que faziam também parte dessa proclamação de Cristo na terra. Ele esperava e treinava os discípulos para que eles continuassem o seu trabalho na terra de proclamar este evangelho do reino. Interessante que nós vemos que Pedro, ele entendeu e pregou sobre isso em seu primeiro sermão, depois de Pentecostes, depois da chegada do Espírito Santo, né? Nós todos vemos lá em Atos 2 que o Espírito veio, foi ali a inauguração da igreja, e quando ele está pregando para aquela multidão de todas as nações lá fora do cenáculo, em um determinado momento ele diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que tremendo! Ele estava dizendo exatamente que Israel não havia entendido, não havia aceito aquilo, mas na verdade, Israel, havia crucificado aquele que é Senhor. E Cristo, que significa o ungido por Deus, o Messias. Em outras traduções diz: Deus o fez Senhor e Messias. Então aqui Pedro está já entendendo a revelação de Joel, né, do profeta Joel, está explicando o que está acontecendo naquele dia e está assegurando aos seus ouvintes que agora Jesus Cristo é Senhor. Isso quer dizer, ele é rei, ele é soberano. Interessante também Paulo, em Atos 28, de 30 a 31, a Bíblia revela que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que havia alugado e recebia ali todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus
e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Se você fizer um estudo do livro de Atos, ou das parábolas do reino que Jesus ensinou, ou um estudo sobre as cartas dos apóstolos, você vai perceber que existe uma ênfase, um tema muito forte em todo esse material, que é o reino de Deus. Os discípulos, depois do Pentecoste, eles saíram por toda parte pregando que Jesus estava vivo e anunciando o reino de Deus. Está aqui uma boa ideia para quem quiser fazer um estudo durante essa quarentena, não é? Em vez de ficarmos aí entristecidos, desapontados, reclamando. E vai uma dica também para os pastores: que tal preparar um estudo profundo sobre o livro de Atos, sobre as parábolas do reino, sobre as cartas dos apóstolos e tentar entender a ênfase principal. Vocês vão ver que a ênfase principal é o reino de Deus. Que coisa fantástica! Assim nós aprendemos com a igreja primitiva. Eles nos dão uma dica, ela nos dá uma dica, e os seus apóstolos, muito grande, sobre o que é que eles estavam pregando, o que é que eles tinham entendido sobre o reino naqueles 40 dias que eles haviam estado com o Senhor Jesus. Interessante que Marcos capítulo 4, versículo 11, quando Jesus ainda estava com eles, Jesus disse aos discípulos: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas. Então o que ele está dizendo aqui é que o reino de Deus é um mistério, é um segredo de Deus. E algumas das parábolas mostram isso até através de algumas figuras de linguagem, né? Como aquela mulher que colocou o fermento, né, dentro da massa. Então, as parábolas, elas vão ensinar mistérios, segredos do reino de Deus para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor Jesus, para aqueles que já foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Que aventura de 40 dias com Jesus aqueles discípulos tiveram. E sabe, eu fiquei pensando também, Moisés teve 40 dias de aventuras lá naquele Monte Sinai com Deus, onde ele recebeu a lei, não é? Daniel também teve um tempo de quarentena buscando o Senhor em jejum e oração para entender a palavra de Deus, aquelas 70 semanas que o profeta havia profetizado. Nós vemos Davi na caverna de Adulão por muito tempo, numa quarentena. E foi ali onde ele teve revelações profundas do reino de Deus. Aí está outro estudo muito bom para fazer, tentar entender nos Salmos de Davi, porque muitos desses salmos ele escreveu aí durante esse tempo na caverna, que foi que o Espírito de Deus lhe revelou, ele já era ungido. Sabe, nós todos precisamos neste momento de uma atitude renovada com relação a esses tempos que nós estamos vivendo. Jesus tem um objetivo. Jesus teve um objetivo com seus discípulos de ajustar a visão deles sobre o reino e sobre o que ia significar a partir de então, de prepará-los para os novos tempos. Aquele Pedro que havia negado Jesus, que estava voltando a pescar, não podia ser a mesma pessoa para realmente começar a levantar a igreja depois do Pentecostes. Nenhum dos discípulos, todos eles precisavam de um reajuste na visão, na fé,
no fortalecimento. Isso aconteceu com eles. Eu entendo, você pode estar decepcionado, triste, com medo, ansioso, sem orientações para o futuro, talvez sem emprego, e agora? Talvez você esteja de luto, talvez esteja enfermo. Mas se você entender e aceitar que Deus tem um propósito para todas as coisas em sua vida, e que também existe um propósito para este tempo, você vai descobrir que há coisas que Ele quer que você saiba, que você faça. E você vai receber a alegria do Senhor. Você vai receber a paz que excede todo entendimento. Ninguém pode compreender no mundo por que os cristãos podem ter essa paz num momento como este. É porque nós cremos em Jesus Cristo, na sua soberania, no seu poder. Você não está sozinho em sua quarentena. Busque por Jesus. Procure por Ele em sua quarentena. Ele está aí com certeza. E há um propósito. Que coisas surpreendentes Ele pode estar querendo te revelar nestes tempos. Ou te usar na vida de alguém, na vida da igreja, na vida da sua comunidade. Eu queria compartilhar algumas coisas surpreendentes que eu estou aprendendo nesta quarentena. Algumas delas eu já sabia, mas eram como se elas estivessem meio adormecidas. Eu queria compartilhar 5 coisas principais. Primeiro, Deus tem falado muito comigo no texto de Mateus 6, quando Ele diz: buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, ele vem atrelado com a justiça dele. Você viu os textos que eu li? Ele é o rei da justiça. 1 Pedro diz assim que o reino de Cristo será o lar da justiça. Então nós temos que buscar esse reino. Nós temos que dar prioridade ao rei em nossa vida. E à sua justiça. E a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Vamos buscar por essa justiça na palavra dele. Esse tem sido meu desafio pessoal. Buscar o reino de Deus em tudo. É prioridade número 1. Nada mais vem na frente de buscar esse reino. Aqui e agora também. Porque o Senhor Jesus avisou os seus discípulos que esse reino estaria em nós, inicialmente dentro da igreja. A igreja está implantando o reino de Deus de uma forma inicial, até que o reino venha totalmente e seja estabelecido. Segundo ponto que eu quero compartilhar. O Senhor tem falado comigo sobre focalizar o meu ministério ainda mais na preparação para o encontro com Cristo. A preparação da igreja. A preparação daqueles que estão ao meu redor. Para que a igreja esteja preparada. Porque Jesus vem buscar uma noiva preparada. Como ele até explica lá na parábola das virgens. Terceiro ponto. Eu quero atualizar a pregação evangelística que eu faço também na minha igreja, para pregar o evangelho do reino, um evangelho completo. Não só o evangelho da salvação. Talvez oferecer alguns cursos para os meus líderes, para a minha igreja. Já até comecei online um curso com a minha igreja sobre um panorama geral do evangelho do reino de Deus. Ponto 4, eu quero pesquisar, estudar mais, escrever livros, fazer vídeos, áudios, focalizando no reino de Deus que está perto, com o objetivo de convidar pessoas a entrarem nesse reino e também preparar a igreja
para viver nesse reino. Eu quero saber mais sobre o que Jesus conversou naqueles 40 dias com Jesus. E eu mesma vou fazer estudos, esses estudos que eu sugeri a vocês. E número 5, eu quero pessoalmente me preparar para o reino milenar. O Senhor Jesus disse assim: se vocês forem fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. O reino pode estar muito perto. Eu pessoalmente creio que está muito, muito perto. E eu quero me preparar. E quero desafiar você a se preparar. Ser fiel agora, no pouco, sobre o que Deus te colocou, nos seus talentos, nos seus dons, nos seus chamados. E você será colocado sobre o muito no reino de Deus. Então eu queria encerrar essa palavra com um desafio para vocês. O desafio é: passe essa quarentena com Jesus. Convide-o. Talvez você já tenha feito isso, já esteja aí aprendendo coisas lindas, mas se você ainda não fez, eu queria desafiar você a escrever o seu desafio pessoal, ou para sua família, ou para sua igreja, ou para sua comunidade. E pergunte e busque que coisas surpreendentes vão acontecer comigo. Que coisas surpreendentes o Senhor vai fazer durante esse tempo, em preparação para o que vem a seguir. É esse o desafio que eu queria fazer a você. Não há razão para estarmos deprimidos, medrosos, angustiados, mas é um tempo que Deus tem um propósito na sua vida. Entra nesse propósito com Ele, rapidamente. Quanto mais rápido, melhor. E enquanto você se aprofunda, começa a conhecer mais dele, lendo a sua palavra, leia os 4 evangelhos. Ali ele está ensinando muito sobre o reino também. Gaste tempo na presença do Senhor, com a sua família, com a sua igreja, né? Graças a Deus nós temos todas essas novas ferramentas da tecnologia. Aqui na nossa igreja a gente está usando o Zoom, o Webex, o Google Hangout, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. Graças a Deus essas coisas estão acontecendo numa época em que nós ainda podemos estar aprendendo, edificando uns aos outros e podemos ter um tempo de quarentena com Jesus, onde Ele vai nos revelar algo único. Eu oro para que Deus o abençoe, a sua família e a sua igreja dessa forma. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo.